Seguindo então com as ONGs que promovem desencarceramento, eu falava do Fórum de Segurança Pública, eu colaciono a vocês agora o sumário da Revista Brasileira de Segurança Pública, promovida por essa instituição. Vejam, o ciclo em vermelho, os que mais chamaram a atenção. Um dossiê é do papel de uma legislação penal mais responsável. Vejam a forma, a linguagem. De uma legislação penal mais responsável, eu digo que é mais leniente, mas essa pessoa diz que é mais responsável, na redução do fluxo de entrada no sistema prisional. O que ela quer dizer? Desencarceramento. A entrevista, quem é o entrevistado? O judiciário e a crise do sistema penitenciário. O juiz do Amazonas, conhecido Luiz Carlos Valois, abolicionista, juiz que frequenta a execução criminal de Manaus e que defende o fim das prisões. Passamos então aos números. Eu mostrei para vocês, desde o início. Cria-se uma falsa realidade, está-se mais preocupado com a defesa do seu cabedal teórico, desse mundo à parte criado por essa visão de mundo marxista. E nas minhas pesquisas, na Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, nessa nossa vida de promotor de justiça, onde nós temos imensa dificuldade em manter um criminoso preso, ou sequer conseguir prendê-lo, eu fui atrás dos números penitenciários e eu descobri que existem 3 órgãos que tentam coletar dados sobre o número de prisioneiros no Brasil. Existe o Conselho Nacional do Ministério Público, existe o Conselho Nacional de Justiça e existe o Ministério da Justiça através do chamado Sistema Infopem. Vocês podem ver no quadro, eu faço um quadro comparativo. Vejam a diferença entre os números coletados pelo Conselho Nacional do Ministério Público e o Ministério da Justiça. O Conselho Nacional do Ministério Público fala que em 2013 havia 448 mil presos no Brasil, enquanto o Infopem dizia 581 mil, 140 mil a mais. Em 2014, enquanto o CNMP dizia 505 mil, o Infopem fecha o ano com 622 mil, 120 mil a mais. Em 2015, o último comparativo, enquanto o CNMP dizia 557 mil, o Infopem chegava a praticamente 700 mil presos. Vamos falar dos primeiros problemas. O que eles chamam de presos? E quem quiser olhar, eu falei sobre isso no artigo chamado Mito do Encarceramento, publicado no jornal Estado de São Paulo. Preso é considerado, segundo essas instituições, todas, quem está vinculado a um regime prisional, entre eles semiaberto e aberto. Quando nós sabemos, muitos colegas chamamos o semiaberto de sempre aberto, pela falta de vagas. Por que sempre aberto? Eu já vou mostrar para vocês. Mas antes eu queria dizer por que dessa diferença. Enquanto o Conselho Nacional do Ministério Público recebe os números através dos promotores de justiça que fazem o levantamento mensal das suas inspeções obrigatórias mensais e remetem ao Conselho Nacional do Ministério Público os relatórios trimestrais, o Infopem pede às secretarias estaduais de segurança os números, que por sua vez pedem aos diretores os números. Existem muitos intermediários. Eu dizia que havia um problema, que era a falta de uma sistematização, de um protocolo. O CNJ recentemente confirmou a minha tese. Numa recente notícia, diz o seguinte: um levantamento coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça desde o ano passado, 2017, revela indícios de que a população carcerária nacional pode estar superestimada. O motivo seria a imprecisão na forma usada pelos estados para contar os presos. Em alguns casos, o detento é colocado em liberdade, mas a instituição não o retira imediatamente do sistema. Em outras situações, há transferência para um estado diferente e o preso é contabilizado nos 2 estados. E pior, há inclusive presídios que contam os detentos de acordo com o número de refeições fornecidas no local. Então veja, se o sujeito repete,
conta como 2 presos, repete o prato. Se há corrupção naquele estabelecimento, querendo superfaturar a quentinha, vai contar mais preso também. Assim é fácil de chegar a 726 mil presos em junho de 2016, como faz o Ministério da Justiça. E esse relatório, vocês vão ver agora, do Ministério da Justiça é totalmente inconfiável. Vejam, nesse gráfico 21, diz que o total de apenados que certamente foram penalizados com o regime inicial fechado é de 46%. Por que certamente? Porque foram condenados a penas de mais de 8 anos. Isso, o artigo 33 do Código Penal obriga o juiz a estipular o regime inicial fechado. Incongruência. Num outro gráfico do mesmo relatório, contabilizando, diz que sentenciados do regime fechado contabilizam 40% e não 46%. O próprio relatório se contradiz. E o pior, essa é a mais absurda de todas. No gráfico 8, fala em percentual de presos sem condenação com mais de 90 dias. Diz que no Sergipe, 100% dos presos sem condenação estão presos há mais de 90 dias. Por que eu digo isso é absurdo? Só existiria uma justificativa para isso acontecer. Teriam que ter suspendido a lei penal no estado do Sergipe e não ter prendido ninguém em 3 meses. Houve greve do judiciário do Sergipe em 3 meses. É crível em 3 meses ninguém ser preso? O que está dizendo aqui, se todos estão presos preventivamente há mais de 90 dias, é sinal que não tem nenhum preso com menos de 90 dias. Então, durante 90 dias não se prendeu ninguém no estado inteiro do Sergipe. Óbvio que isso é um absurdo. Mas o que não se fala? Na relação de presos por 100 mil habitantes. Sempre se fala em números absolutos. Inclusive esse de 726 mil, que eu falei que é falho, que é inconfiável, já nos coloca na 3ª posição em números absolutos mundiais. Antes éramos 4º. Claro, numa população, na 5ª maior população mundial, com escalas de criminalidade não encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Mas, segundo o Prison Studies, que pertence aos globalistas também, se vocês forem olhar o site do Prison Studies, eles são patrocinados pela Open Society. Por isso o interesse de buscar o número de presos no mundo, para dizer que tem muitos presos no mundo, e por isso eles procuram buscar em todos os países quantos presos existem. Se nós formos procurar na ONU a quantidade de crimes em cada país, nós encontraremos em torno de 40, 50 países do mundo que contabilizam os crimes e mandam para a ONU. Mas nesse relatório diz que o Brasil estava em 25º no proporcional, número de presos por 100 mil habitantes. O que eu digo que é falho. Por que é falho? Porque considera preso quem está no semiaberto e no aberto, muitos com tornozeleira eletrônica ou sem tornozeleira eletrônica no chamado recolhimento domiciliar noturno ou prisão domiciliar, sem qualquer fiscalização. Eu digo a todos vocês, todos nós estamos em recolhimento domiciliar noturno, não são só eles. Todos nós estamos. E aí eu trago para vocês, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é mais confiável porque os promotores remetem direto a Brasília os relatórios, considerando apenas os efetivamente segregados, que estão ou no regime fechado ou presos preventivamente. Considerando isso, em 2015, o Brasil figuraria na 60ª posição mundial, em números proporcionais, com 224 presos para cada 100 mil habitantes. Vejam, na média europeia, 192 mil presos para cada 100 mil habitantes. Nós ficamos mais perto da média europeia do que da média das Américas, que é 387 presos a cada 100 mil habitantes. Então, vejam, não sei, parece, segundo quem diz que prende muito, talvez nós estejamos com índice de criminalidade semelhante ao da Europa, segundo essas pessoas. Porque não podemos, é o que eu digo, não se pode inverter a lógica. A prisão é consequência do crime, e não o contrário. O crime é consequência da prisão, como se quer falar. Para saber se prende muito no Brasil, tem que se olhar o número de crimes que existem no Brasil. E aí se comparar, olha, nessa proporcionalidade entre número de crimes e número de presos, aí nós saberemos se o Brasil prende muito ou não prende muito. E eu trago um exemplo para vocês. No Rio Grande do Sul hoje existe o preso na nuvem, para confirmar o que eu disse a vocês. 2/3 de quem está computado
no Rio Grande do Sul como preso do semiaberto, isso é computado como preso por todas as instituições que contabilizam presos no Brasil. Estão em casa e são considerados presos na nuvem. Por que presos na nuvem? Porque estão presos só no computador. Na realidade estão soltos. Criaram até uma expressão. Quem quer combater a realidade com a teoria, nada surpreendente. Preso provisório, outro problema. O que é preso provisório para o resto do mundo? Assim como para o resto do mundo, preso é quem está segregado efetivamente 100%, por todo o resto do mundo, menos para o Brasil, o laboratório brasileiro. Os presos provisórios para todo o resto do mundo é quem está sem condenação, sem uma sentença condenatória por um juiz de direito togado. Para o Brasil, não. Quem é preso provisório é quem não tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Quando nós sabemos hoje que o Brasil conseguiu realizar a proeza de ter 4 instâncias. E aí é óbvio que o comparativo vai ficar mal feito. Nós temos um critério para o Brasil e um critério para os demais países.